Estamos iniciando mais um podcast Iceberg na mesa hoje. Eu estou muito feliz que até que, enfim, consegui sentar com meu amigo, né? E aí eu dizia assim para ele, viu, eu preciso falar aqui o teu currículo, mas como eu estou com o doutor Luciano, ele é meu amigo, eu fico nesse negócio aí de, pô, não vou me perder no personagem aqui. Yes. E aí a gente vai estar recebendo nesse momento ó, o procurador da Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também o presidente da FMP do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo e estou muito animada que tu está aqui comigo, viu? Obrigado, querida amiga. Faz tempo que a gente queria conversar. Estou aí à disposição de vocês, aqui no Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, no nosso 6º Congresso Gaúcho de Direito Eleitoral, para bater um papo justamente sobre esses temas de democracia, temas de inclusão, temas de futuro, né? A gente não sabe o futuro, é difícil ter uma capacidade preditiva, mas a gente pode especular sobre alguns elementos que estão aí já presentes e como é que isso pode se desdobrar. Quais são as grandes questões de hoje? Com o que a gente tem que estar preocupado, né? Como é que os ciclos de instituições, os ciclos de ideias, eles se sucedem, eles se completam e o que vem depois, né? E a gente está bem numa faixa intersticial de ciclos, isso é muito claro. Ciclos de pessoas, ciclo de ideias e ciclos de instituições. É hora da adaptação, hora da evolução, hora da transformação. Perfeito. Eu estava acompanhando a palestra antes aqui do professor e aí, no final, ele deixa as pessoas muito reflexivas, porque tu traz ali o histórico do que aconteceu e faz a gente parar para pensar quais serão os próximos passos, inclusive da palavra mais usada hoje no cenário eleitoral, que é a democracia. Então, como a gente vai pensar para frente isso, num cenário hoje de internet, né, de tudo que vem nessa evolução e aqueles que estão ficando para trás, aqueles que vão continuar e como a gente vai poder ver esse cenário. Então, a pergunta que eu te faço nesse momento assim, qual é a tua visão para isso, né? O que vocês acompanham da parte realmente, né, do judiciário? Como é que vai ser esses próximos passos? Olha só, a gente sempre fala, né, Isis, que nós estamos no século XXI com instituições jurídico-políticas que foram desenhadas no século XIX, parlamento, o modelo de constituição, toda a forma de representação política, atualizadas no século XX, no pós-guerra, e com todo o reconhecimento de direitos sociais, de direitos de última geração, mas são as mesmas estruturas. E nós estamos vivendo um momento assim, de altíssima tecnologia e transformação de comportamentos. Né? Eu sou bem mais velho que tu, bem mais velho. Não, coisinha, pouca coisa. E eu me lembro, isso é uma faixa de tempo, um lapso de uma geração. A gente pode verificar uma mudança de comportamento da juventude, no tocante assim, ao que gosta, ao que consome, as identidades que hoje são plurimas, são múltiplas, as pessoas têm múltiplas identidades, têm identidades de rede, numa rede social tem uma identidade, no outra tem outro tipo de discurso, tudo adaptado a essa forma de interface que a gente tem com terceiros. E como é que a gente adapta a democracia, os imperativos da democracia a isso? E aí a gente hoje tem todos esses problemas são gerados por ferramentas boas, inteligência artificial. Nós estamos só no começo, né, dessa revolução. Hoje à tarde nós vamos ter aí esse painel com a Franciele, com outros colegas que vão discutir sobre isso. Então, a ferramenta de inteligência artificial que permite que tu tenha um estagiário virtual que faça muitas coisas por ti, todo aquele trabalho braçal, ela também permite hoje, pelo nível de sofisticação, o deepfake. Então, a gente tem que se preparar para isso e pensar que a democracia realmente ela depende do engajamento e da cultura. Democracia não é só um método, é uma cultura também. É uma cultura que faz parte do imaginário coletivo. Todo mundo gosta de ser consultado, de ser ouvido e não tolera a ideia de ser mandado sem que tenha dado seu consentimento. Ninguém gosta. Até mesmo aqueles que são entusiastas, às vezes, de regimes fortes, que tangenciam o autoritarismo, essas pessoas, nas suas vidas pessoais e vidas profissionais, elas gostam dessa instância democrática. Porque a democracia, o governo pelo povo e para o povo, faz parte do nosso imaginário liberal, que vem desde o começo da nação. Então, a gente tem que se orientar a partir desses vetores e construir formas de participação que aproveitem o ambiente virtual. Então, mais consultas, mais engajamento. Não vejo nenhum problema em ter bastante ativismo, ter bastante militância, porque isso é o tecido, né, da democracia. Esse fervor de participação faz bem. O problema é outro, quando há opacidade, o problema é quando há essa anomia, quando as pessoas estão amortecidas, porque aí sim viceja o aventureirismo. Aí vicejam os problemas. E aí tem outra coisa, assim, é uma opinião muito pessoal.
se a gente for olhar as diferentes fases da história do Brasil, né? A gente estava falando ali um pouquinho de história, lembrando para eles, pô, o direito eleitoral, como a gente conhece, vai surgir ali em 1932, ali com o Código Eleitoral, que é obra do Assis Brasil, um gaúcho aí, que é, enfim, um orgulho para a gente. Foi um pensador, foi um político, foi diplomata. Como é que era antes, né? Durante todo o período que nós convencionamos chamar de República Velha, ali desde a Constituição de 91 até a Revolução de 30, havia as chamadas comissões de verificações de poderes. O sujeito era eleito, o seu círculo eleitoral expedia o respectivo documento, esses documentos eram levados, o sujeito se apresentava no Congresso Nacional, foi eleito para ser diplomata, e lá, às vezes, se apresentava uma pessoa com outro título, competindo com o dele. Não, eu sou o verdadeiro representante, eu sou o verdadeiro deputado. E a regra da política dos governadores, essa política oligárquica aí que a gente estuda no colégio, na verdade, era a orientação do presidente Campos Salles no sentido, olha, se tiver qualquer disputa assim, presume-se válido o título expedido, o documento expedido pela corrente política predominante do seu Estado. Então, cara, isso era auto-perpetuante. Você estava no poder, fazia os deputados faziam a corrente política dominante, por sua vez elegiam o governador, elegiam os senadores, e tudo isso confluía para um sistema que era muito fechado. Quem não participava, quem não apoiava isso, não podia participar. Tá, vamos cortar para o século XXI. Uma população muito maior, o Brasil sai de uma população de 30 milhões para uma população de 200 milhões. E aí nós temos outras formas de controle, né? E me preocupa, não que isso esteja acontecendo, mas me preocupa a ideia do fechamento. Assim, quando você fecha a possibilidade das pessoas participarem, quando você invalida certas formas de discurso, quando essa mensagem não pode ser exercida pelos canais habituais, que são os canais da política partidária e parlamentar, isso vai desaguar em algum lugar, né? Se as pessoas não puderem fazer a política por meio do parlamento, por meio dos partidos e passarem suas mensagens, onde é que elas vão fazer? Elas vão fazer pelos canais oficiosos ou pelos canais que são absolutamente informais. Vão fazer pela internet, vão fazer pelas redes sociais, vão suscitar mensagens que aí sim confrontam a legitimidade do sistema. Então, eu acho que é um momento que pede muita reflexão e pede muita absorção, pede muita inclusão. As novas gerações têm um espectro de opiniões muito maior do que se existia, por exemplo, nos anos 80. O pessoal acha assim, pessoal dos anos 80, pessoal super politizado, tinha 3 passeados por dia aí no centro de Porto Alegre, em 89, que foi um ano de hiperinflação e eleições. Mas se a gente vai pensar, aquele espectro de opiniões, aquele leque de opiniões políticas estava mais ou menos consolidado. Você tinha uma esquerda trabalhista, você tinha uma esquerda que emergia com o Partido dos Trabalhadores, você tinha aqueles grupos menores de ultra-esquerda, você tinha aquilo que se convencionou chamar de centro ou centrão, né, com aqueles partidos de centro-direita ou centro-esquerda, você tinha aqueles que tinham vindo da sustentação do regime militar, então estava mais ou menos assim estabelecido. Hoje o leque de opções ideológicas, o leque de ideias é muito maior. E aí para um rapaz, para uma moça que está ali no Snapchat, que está no Discord, que está no X, ele tem contato com isso, tem muito mais opções. E essas opções, elas têm que ser trazidas para dentro do espectro do sistema, para a gente poder trazer isso para dentro da política eleitoral. Porque isso é que dá legitimidade. Se a gente não tiver essa legitimidade, as pessoas vão procurar legitimidade lá fora e vão começar a propor soluções que são contrárias à Constituição, contrárias ao conceito de democracia. Tá? Nós temos hoje assim, uma revalorização de certas ideias que se chocam um pouco com a nossa consciência liberal. Tudo bem, mas por que isso acontece? Né? Porque o ambiente de debate não confronta adequadamente essas ideias, que é confrontar assimetricamente de cima para baixo, quando, na verdade, as ideias têm que ser confrontadas horizontalmente, pelo meio da argumentação. Então, eu vejo essas situações todas com uma certa preocupação. Eu comentava contigo, antes da gente começar a conversar, que é um momento bem intersticial. Né? A gente está no momento de alteração de ideias, de alteração de pessoas também, tem pessoas já deixando o palco, né, deixando o proscênio, porque pela idade, pelo envelhecimento, pela renovação dos partidos e das instituições também, que as instituições têm muita plasticidade, né, elas se adaptam também aos momentos presentes. Então a gente precisa pensar qual é o set de ideias que faz sentido hoje. Por isso que eu digo assim, a luta hoje é diferente, porque ela não é só uma luta. Não é uma luta só pelo controle das instituições democráticas dentro de um processo eleitoral. Isso é normal dentro de um regime democrático. Não é só uma luta
pelo controle da narrativa, ou seja, pelo teu pacote de ideias dentro de um ambiente de debate público, né? Pelo predomínio das tuas ideias. Isso também faz parte de um regime democrático normal. Eu vejo hoje, e essa é a diferença do momento presente, é daqueles raros momentos em que você tem uma luta pelas metanarrativas, quer dizer, a narrativa sobre a narrativa. Cara, qual é o projeto de Brasil? Como é que a gente quer viver? Quais são as ideias que nos servem? Né? Qual é o desenvolvimento que a gente precisa? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do indivíduo? Como é que a gente quer o Congresso? Esse modelo que tem aí, bicameral, nos serve, né? Com o Senado, com a Câmara dos Deputados, o modelo de federalismo nos serve. Esses debates não são meramente jurídico-políticos no sentido estrito, são debates de concepções, né? Assim, o que você precisa para o Brasil? Então, eu vejo hoje claramente projetos alternativos, que não são só projetos de poder, mas projetos de ideias alternativas. E a gente tem que tentar fazer com que esses debates ocorram dentro do ambiente democrático com compromisso com a democracia, né? Esse compromisso é o que vai garantir a continuidade das eleições operando, de um ambiente de ideias, de um ambiente de debate. Se você não tiver isso, é muito grande a tentação de fechar o debate. Não, eu ganhei, eu tenho o controle, cara, aqui é a minha narrativa que vai ser sustentada. Não é isso. Num Estado como o Brasil, isso é outra coisa que eu queria destacar. O Brasil sempre foi plurimo, foi plural. Nós temos esse milagre que é a unidade da língua, né, praticamente sem diferença de sotaque. Né? O pessoal acha, mas o pessoal do Nordeste fala diferente do Sul. Meu amigo, vá para um país europeu aí que os caras em 50 quilômetros falam uma forma dialetal incompreensível para o vizinho, né? É uma coisa impressionante. Então a gente tem esse milagre que vem do período do domínio português e foi a grande obra da monarquia, né? Assegurar a unidade territorial do Brasil. A gente tem mais ou menos o mesmo pacote de ideias girando no território todo. O que o gaúcho lá em Bagé pensa, no fundo, não parte de pressuposto diferente do cara que está lá em Caruaru, é a mesma coisa. Só que a gente tem muitas ideias circulando. O Brasil sempre foi muito plural, desde o começo. A tentativa de abafar a pluralidade é que leva às quedas dos governos. A gente estava falando ali da abdicação do Dom Pedro I, no 7 de abril, que, aliás, é o dia do jornalista, né? Justamente por isso, né? Porque tudo começa com a morte, com o assassinato de um jornalista, né? Que era crítico do governo. Isso põe em marcha toda a sequência de acontecimentos que vai levar à abdicação. Mas por quê? Porque ele partiu de um pressuposto que não era liberal em um determinado momento. Cara, é o meu jeito de fazer, é a minha forma de pensar, quando existem múltiplas. Mesmo nas fases mais autoritárias no Brasil, nós sempre tivemos o reconhecimento implícito que muita gente pensa diferente e que o Brasil é formado por pessoas das mais diferentes extrações possíveis, assim, socioeconômicas, étnicas, religiosas. E essa pluralidade é uma riqueza. E a gente tem que partir dessa riqueza e reconhecer essa riqueza. E isso tem que estar como pressuposto. Se a gente não aceitar que as pessoas são diferentes de nós, em múltiplas variedades, múltiplos níveis, a gente não vai conseguir fazer uma democracia mais inclusiva mesmo, que é o que a gente precisa. Mas eu vejo muita crise hoje, tá? Vejo muita crise. Vejo muita crise de atuação, não porque as instituições funcionem mal, mas talvez elas não funcionem totalmente de acordo com o script inicial da Constituição. Essa plasticidade, o pessoal fala em resiliência, né? Porque não é bem resiliência, porque a resiliência é uma propriedade da física, da matéria, que o material ele consegue recompor a sua forma original mesmo depois de comprimido ou de pressionado. Eu acho que é mais uma plasticidade, uma ductilidade. À medida que as coisas vão acontecendo, as instituições vão se adaptando e ocupando espaços de poder. Isso faz parte de um contexto de percurso, de interpretação e de execução de uma ordem constitucional. A gente só não pode perder o fio condutor que nos leva à legitimidade. A gente não pode ter uma negação generalizada da legitimidade das instituições ou da ordem constitucional, porque isso é um problema. Então, vejo essa crise de atuação, não por atuação insuficiente, mas por atuação talvez diferente da expectativa. Vejo essa crise levando também a uma crise de legitimação oblíqua, né, do Estado, porque as pessoas esperam uma determinada postura do Estado. E uma das formas, por exemplo, de legitimação da atuação estatal é nessa questão da segurança pública, por exemplo. A gente vê aí praticamente um brado universal, cara, que nós precisamos mais de atenção à segurança. Tanto que o governo do Estado, eu via até um cartaz aí na estrada quando vinha para cá,
proclamou o ano mais seguro da história dos gaúchos. Isso é bom, mas o modo como fazer a sociedade se tornar segura, isso é objeto de debate, né? O cara de uma ideologia vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, eu já vou achar, a partir da minha perspectiva profissional, que eles estão errados e que tem uma terceira maneira. Mas a gente pode, pelo menos, pactuar em torno dos objetivos, né? E essa é a luta pela metanarrativa, assim. Quais são os objetivos? E acho que nós vamos caminhar para uma virada de chave em algum momento. Virada de chave de ideias, de pessoas. E eu só faço votos que tudo isso seja feito por meio da democracia das eleições, né? Que é isso que a gente quer. Pô, eu acho que falei demais aqui, meus amigos. Para nós é uma aula, né? Eu adoro, já fico aqui, porra, é isso mesmo. Para a gente que está no dia a dia, eu sempre falo assim, tem a parte da sociedade civil e tem a parte das instituições. E cada um olha de uma maneira. Quando a gente traz os candidatos e vem para o direito eleitoral e vem para esse pessoal que atua nessa área, a gente fala assim, tá, mas tem a tua verdade, tem a outra verdade. E a gente não está nem discutindo o mérito aqui, se é culpado ou não. Nós estamos dizendo assim, olha só, vamos olhar dessa parte aqui para a gente ver se a gente consegue se conversar. Com essa coisa do advento da internet, a gente estava falando dos filhos antes, passa tão rápido, né? E eles estão ali, então o interesse deles, ele está muito volátil. Nesse momento eu quero isso, nesse momento eu não quero mais. Porque tem uma enxurrada de informação. E a minha preocupação, até eu tinha visto um estudo do Instituto Americano, que era, as crianças hoje, elas têm tudo que querem, aquele mesmo, né? Tudo que querem na hora que querem. Sim. E o que acontece? Elas não vão saber lidar com o não quando chegar aí na minha idade, que eu estou hoje, uns 30 anos ali. Por quê? Também, a gente saiu muito cedo de casa para estudar, para fazer a vida. Elas não vão fazer isso no mesmo tempo. Como a sociedade vai se comportar com isso? E como elas vão se comportar? Porque o estímulo da internet, a cada 1,7 segundos, ele te dá uma autocontemplação. Então, tem um estudo que diz, ó, o pessoal que está agora aí com 14, 15 anos, quando fizer 30, 50% da população vai estar depressiva, porque não vai saber lidar. E a gente olha e diz assim, tá, e o que a gente tem para fazer? O debate que eu digo da democracia é o que juntos nós vamos fazer, olhando o objetivo, que é não chegar nesse ponto. Isso eu ainda estou bem descrédula que podemos resolver. Sabe que eu estava conversando com um amigo outro dia e estava comentando, cara, se meus pais fossem viajar no fim de semana e não tivesse comida na geladeira para mim, eu tinha que sair, ir na padaria a pé ou pegar um ônibus e ir para o centro comer um X aí. É isso. Hoje, qualquer jovem pode pedir no iFood ou qualquer aplicativo desses de entrega de alimentos. Parece uma coisa banal, mas isso mudou toda a lógica de como é que as pessoas se relacionam com seus desejos e com o mundo circundante. E eu sou professor, né? Professor universitário, e a gente vê... E aí não há crítica às novas gerações, assim, porque a gente não pode se imaginar também no pináculo da história. Tá? Nós aprendendo a lidar também, né? Exato. Aprendendo no dia a dia. Porque existe uma tentação muito grande, assim, porque no meu tempo, a minha geração que era boa foi a última geração boa. Mentira, todo mundo pensa assim. Né? E em alguma geração determinada, alguém sempre vai pensar que, não, agora é época de ouro e depois de nós é só o declínio. Né? Se for olhar, lá na Ilíada já tem isso, né? O Néstor, lá, que é o conselheiro dos reis, está dizendo esses caras aí, aqui, esses heróis, não são de nada. Bom eram os caras da minha época. Né? Então, o que a gente vê? O impacto da economia da atenção. Né? O que as redes sociais e as redes como um todo, né, geraram? Um fator de dispersão imenso, né? Porque os estímulos, como tu disseste, vêm a cada segundo. E quando você tem uma competição pela atenção e o uso cada vez mais sofisticado de inteligência artificial, você tem uma granularidade imensa, né? E muito maior que qualquer agência de publicidade pudesse pensar lá nos anos 80. Então, tudo se customiza muito rapidamente para o usuário. E é contra isso que a gente luta. Tem muita gente boa, assim, uma meninada muito, muito preparada aí, saindo das escolas, mas elas convivem com esse ambiente, né? Que é um ambiente de dispersão. E aí leva a um outro ponto, né? Da questão do engajamento público. A gente quer que as pessoas se engajem em causas coletivas que são maiores que o seu próprio interesse, né, individual, do que a simples satisfação dos próprios desejos. Mas algumas causas coletivas são tão fragmentadas que tu fica pensando, como é que isso pode levar ao interesse público depois? Né? Então, às vezes, o sujeito milita em coisas muito, muito específicas, né? Porque hoje o fracionamento das identidades por meio do mundo virtual levou a nichos de comportamento tão setorizados que você, às vezes, tem dificuldade até de compreender a demanda, sabe? Assim, mas, peraí, o que querem? Ao mesmo tempo, como tu disseste,
a gente tem muitas posições assim no universo político. Eu te falo com tranquilidade, porque eu sou membro de instituição pública, né? Eu sou procurador de justiça. Eu sou administrador de bens de terceiros, né? Porque eu sou administrador, sou gestor de uma fundação. E sou empresário rural, herdei do meu pai, e tenho um negócio junto com a minha irmã e com a minha mãe, um negócio familiar de múltiplas gerações. Então eu conheço as três posições, sabe? Eu sou do empreendedor, do administrador e do público. E são posições que, embora tenham percepções sobrepostas em alguns campos, elas se extremam em outros, né? Então a visão do empresário a respeito da administração tributária, por exemplo, sabe, é uma muito diferente no universo público, né? Porque é muito agudo, né, para o empresário quando ele tem que lidar com o fisco, por exemplo, ou com um conjunto de exigências de limitações administrativas, ambientais, urbanísticas. Tudo isso é muito agudo para o empreendedor, ele sente diretamente. Por outro lado, o poder público tende a ver o macro, não o micro, né? Tende a ver as grandes causas. Não, isso aqui é bom porque vai gerar um ganho para a coletividade. Se tiver uma proibição de construir num determinado local, de empreender em determinado local, tiver certas limitações administrativas. Conciliar isso é muito difícil, porque tu vai para a vida política e vai para a vida pública, tu levando o teu pacote de ideias, que vai se refinando, vai se aprimorando, vai se substituindo, mas são as tuas ideias. A grande sacada é como é que você estimula os outros a verem o teu ponto de vista, né? Assim, não deixar de entender, pô, olha, eu sou defensor dessas ideias, mas tem gente que pensa diferente. E as ideias deles têm dignidade e respeitabilidade. E eu tenho que fazer um esforço para talvez tentar construir alguma ponte, se for possível, né? Se for possível. Pelo menos para que as pessoas convivam no mesmo ambiente, sem problema. Esse, para mim, foi o grande desgaste, pô, isso aqui é uma metáfora para as redes sociais e para a comunicação intersubjetiva de massa e instantânea. Então, quando a gente mostra o smartphone, a gente está mostrando, na verdade, um mundo, um universo. Isso aqui foi tão bom para tanta coisa, mas ele realmente deu um ensejo a um fenômeno de insularização. As pessoas estão ilhadas dentro das suas bolhas, né? Estão insularizadas. Então, se eu fosse com meus amigos nos anos 80, comer um X ali na Getúlio Vargas, ali, no bairro Mendeus, ali em Porto Alegre, nós teríamos numa mesa de 7, 8 amigos diversas opiniões, algumas bem diferentes. E isso seria encarado com certa leveza e com tolerância. Hoje, a tendência não é nem eu procurar, porque o algoritmo vai buscar quem pensa como eu e vai me colocar com milhões de pessoas que pensam como eu, falando a mesma língua, o mesmo idioma político, tendo as mesmas ideias, xingando as mesmas pessoas, elogiando os mesmos atores. Isso é um problema, porque isso diminui a nossa capacidade de dialogar, de argumentar e de convencer o outro. Política é a arte do convencimento, né? Mas se eu fosse pregar só para os convertidos aí, beleza. O grande político, né? Aquele que o Maquiavel dizia que tinha a virtude e a fortuna, né? O sujeito que consegue justamente fazer desse limão uma limonada e convencer terceiros que estão fora do seu campo que a sua causa é boa e que deve ser executada daquela maneira. Perfeito. Ainda mais quando a gente fala de eleição de governo, né, e as majoritárias, que é Senado, que a gente fala 50% mais um. Aí vai ser um pouco diferente, porque a do parlamento é só um pedaço dos iguais. Mas os 50% mais um, a gente tem que agregar mais pessoas. Aí fica mais difícil. Mais difícil expandir o leque de alianças, e não necessariamente o leque só de alianças políticas, mas de alianças de ideias. Assim, como é que a gente pode caminhar junto? E o convencimento, né? Exato. E até que ponto? Tá, então eu tenho que mudar, não a ideia dele, mas que ele olhe por outra perspectiva, isso que eu estou trazendo agora e oferecendo como proposta e tudo, né? Que talvez a ideia dele, que é diferente da minha, possa ser realizada por meios oblíquos pela minha ideia. Eu sempre falo assim para os meninos, quando eles trazem uma coisa diferente, me convença. Estou aqui, me convença. Aí eles convencem, falei, agora foi. Ah, não, hoje não convenceu, não deu. Por que isso, né? Plural, né? Ninguém sabe tudo. Tem um amigo que foi candidato a um cargo aí uns anos atrás, e ele sentou comigo e começou a me explicar, pedimos uma cerveja e tal. E eu disse, cara, posso te pedir um favor? Meu irmão, me explique em 90 segundos por que tu quer ser candidato. Ele teve dificuldade. Eu disse para ele, cara, tu tem que ter essa capacidade de sintetizar a tua mensagem de maneira muito clara, com frases claras, com objetivos claros, porque
E repito, nós vivemos a economia da atenção que gera dispersão. Tem influências competindo. E aí, o cara não tem mais de 90 segundos para te escutar. Se ele se convencer que é interessante, talvez ele te escute mais uns 5 minutos. Né? E se for muito bom, ele vai te dar uma meia hora. O teu campo de trabalho, ele é muito pequeno. Então vai ao ponto. E seja bom, refina os teus argumentos, sintetiza eles em frases-chave. Isso talvez a gente não tenha aprendido a fazer, porque nós somos fruto de uma outra cultura, mas somos apresentados hoje ao tema da dispersão absoluta causada pelo excesso de estímulos, né? Eletrônicos, de informação, de comunicação, tudo mais. Perfeito. Bom, a gente podia passar a hora aqui divagando, né, gente? Porque é muito bom, o conteúdo é muito bom. Vou te chamar para a gente fazer marketing junto, né? Porque agora já falou o que eu falo para os candidatos. Pô, condensa isso aqui, escreve 10 vezes, vamos testar. É um prazer te receber aqui, foi muito bom esse nosso bate-papo. Tu sabe que por mim a gente passava horas aqui juntos falando. E o podcast, né, tá sempre de portas abertas para ti. E nesse evento maravilhoso do IGAD aqui também. Muito obrigada. Bom te rever, eu acompanho o teu trabalho e sei da excelência aí, do teu envolvimento, de todo o teu percurso, da tua atualização. A atualização temática, ideológica, de atuação, de trabalho. Eu vejo a tua preocupação de realmente oferecer algo novo e que seja eficaz. E eu só posso te desejar agora, nesse final, saudações tricolores, né? Nosso querido Grêmião aqui, onde nós nos conhecemos aí no passado. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigada.